Glória a Deus. A nossa quinta mensagem, na semana passada, a irmã Cris esteve trazendo para nós aqui uma palavra abençoada, falando acerca do fruto do Espírito Santo, amém? Essas áreas poderosas que Deus tem trabalhado, Deus tem moldado nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, manifestado uns para com os outros, esses frutos de benignidade, de fidelidade, de alegria, de paz, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, contra as quais o apóstolo Paulo vai dizer que não há lei contra essas coisas. E que os que são de Cristo Jesus, eles crucificam a sua carne com paixões e concupiscências, para que através da vida deles sejam evidenciados esses frutos espirituais. E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo, amém? Vamos falar sobre essas ferramentas poderosas, as quais Deus dotou, com as quais Deus dotou a igreja com um propósito: a edificação do corpo de Cristo, o anúncio do Evangelho pelo poder do Espírito Santo, impulsionando cada cristão, cada irmão, cada irmã, na graça gloriosa do Senhor Jesus. É interessante que ao longo dessa série, o Espírito Santo, ele tem trazido essas mensagens ao nosso coração, e a nossa edificação, gradativamente, ela vai se tornando cada vez mais sólida, por causa do conhecimento de Deus. E eu acredito aqui que nós não vamos aprofundar tanto, né, porque demanda um estudo ainda mais aprofundado, mas quando nós temos ideia um pouco mais abrangente, assim, sobre essas operações do Espírito, nós vamos perceber que eles estão aí à disposição de cada um de nós, para a nossa vida diária, para o nosso caminhar diário. Todos os dias nós enfrentamos um inimigo invisível. A palavra de Deus, eu acabei de dizer, ela diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra as hostes espirituais do mal. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4, vai também nos dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Elas não são carnais, elas não são naturais, elas são espirituais. E é tão importante nós compreendermos essa questão dos dons do Espírito Santo, porque a tarefa que Jesus deixou para os discípulos não era algo que poderia ser feito na força humana, não é algo que poderia ser realizado pela habilidade ou capacidade naturais dos homens. Não. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, amém? E a manifestação do poder do Espírito Santo é dada através dos dons espirituais. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1. Senhor, obrigado pela sua palavra que nos edifica, que nos alimenta, que nos fortalece, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Irmãos, ora, a respeito aos dons espirituais, deixa eu ver, não. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui não é carrancudo ou bravo, tá? Ignorante aqui é falto de conhecimento. 1 Coríntios ainda 2, verso 15 vai dizer: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E Romanos 12, verso 6 ainda vai nos dizer: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Há diferentes tipos de dons, mas
o Espírito é o mesmo. A multiforme, em Efésios capítulo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a multiforme graça de Deus e a multiforme sabedoria do Senhor. E nessa maneira de Deus agir, de Deus operar, ainda também conforme Efésios capítulo 4, onde a palavra de Deus diz que Ele levou cativeiro e deu dons aos homens. O propósito de Deus em nos capacitar é para que nós possamos cumprir o ID de Jesus para nós. Os dons, eles não têm um fim em nós mesmos. O dom é para edificação da igreja. Amém? Os dons espirituais, eles são para edificação do corpo de Cristo. Nós vimos no último mês, nos últimos 2 meses aí, um certo meme que rolou aí, você sabe. E como ficou muito banalizada essa questão dos dons espirituais, por causa de muitos excessos, de muitos exageros, de muitas manipulações que aconteceram, que acontecem às vezes, que deixam as pessoas muitas vezes céticas com relação a isso, muitas vezes fechadas com relação a isso, e até muitos acreditam que os dons espirituais, eles já não são mais para esse tempo, eles ficaram resumidos ao tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, a era apostólica ali do primeiro século da igreja, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Marcos, no capítulo de número 16, quando ele comissiona, ele diz que estes sinais seguirão os que crerem. Quantos aqui creem? Nós temos pessoas nos dias de hoje crendo em Jesus? Aleluia. Agora você vê que, mais uma vez ali, Jesus enfatiza que esses dons estão atrelados, estão ligados ao propósito de Jesus de fazer o evangelho conhecido a todo povo, tribo, língua e nação. Amém? Então somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para operarmos no nome de Jesus, e os sinais acompanham essa mensagem, os sinais acompanham esta pregação. Aleluia! Lá em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que ia o Senhor confirmando a mensagem através dos sinais que se seguiam. E é interessante quando a gente olha para a carta de 1 Coríntios, aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 4 do capítulo 1. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai começar dizendo aqui para a igreja de Corinto e nos dando a informação de que nessa igreja os dons estavam manifestos de maneira poderosa, de maneira abrangente. E foi necessário que ele desse instrução também acerca do uso desses dons para os irmãos, para que eles estivessem caminhando em entendimento. O poder de Deus manifesto através dos dons é muito importante, tanto que o apóstolo Paulo disse no capítulo 2 aqui de 1 Coríntios, ele fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O poder de Deus é para hoje. O poder de Deus é para agora. Amém?
É necessário que hajam manifestações do poder do Espírito para que os descrentes creiam na mensagem. Jesus disse para os que o ouviam: se não virdes sinais e maravilhas, de modo algum crereis. Então, bem-aventurado, o próprio Jesus diz, aquele que não vê nada e crê, amém? Mas também a manifestação do poder de Deus, tocando pessoas, faz com que o coração das pessoas se abram para a mensagem do Evangelho. Quando Pedro e João, eles subiram a hora nona no templo, para orar, e a palavra de Deus fala sobre aquele paralítico que estava ali na porta do templo, chamada Formosa, que Pedro fala ali: não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou, no nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ali houve um impacto na vida daquelas pessoas, sobre aquela manifestação visível diante deles, de um homem paralítico, que veio a andar. Mas antes o poder, a manifestação do Espírito já havia acontecido, quando o poder de Deus desceu sobre aquelas cerca de 120 pessoas no cenáculo, enquanto eles estavam esperando pelo derramamento do Espírito Santo. O primeiro sinal que aconteceu ali foi de um dom de línguas de idiomas. Cada pessoa de um lugar diferente estava ouvindo aqueles irmãos ouvirem, sem terem estudado, o seu próprio idioma, a sua própria língua nativa. Então já foi um sinal que abriu os corações daquelas pessoas para que elas crescem no Evangelho. Pedro se levanta dizendo ali: irmãos, não fiquem pensando que esses homens estão agora, nesse horário, tão cedo assim, cheios de vinho, cheios de bebida. Não, isso é um cumprimento de uma palavra. A profecia de Joel ali estava em parte começando a sua manifestação, começando o seu cumprimento. O Senhor derramou do seu Espírito sobre toda a carne, os velhos, os jovens tiveram sonhos, visões e passaram a profetizar. Então tudo isso está muito, muito conectado com o nosso papel em cumprir o ID. Amém? Você está disponível para cumprir o ID? Esse poder está disponível para a sua vida, para o seu coração. Aleluia! E tem três coisas aqui, três premissas nesse primeiro momento, quando nós olhamos sobre essa questão de não sermos ignorantes. Primeiro, Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons. Nós precisamos saber o que Deus diz a respeito disso. Segundo, nós todos temos diferentes dons. E todos os dons são importantes e dados pela graça de Deus. Amém? A igreja de Corinto, Paulo elogia aquele povo e diz que nenhuma habilidade dos dons espirituais faltava entre eles. E isso também nos fala de que nem todos, não são todas uma pessoa não tem todos os dons. Amém? Os dons são para a igreja e todas as pessoas têm pelo menos um dom. Um dom nós temos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Você tem se aplicado para muitas coisas da sua vida. Você tem se aplicado para buscar com zelo o dom espiritual, o qual Deus dotou a sua vida, para que você possa ser um canal, um instrumento usado por Deus para a pregação do Evangelho? Isso é importante nós refletirmos e pensarmos sobre isso, amém? Duas coisas aqui muito importantes: os dons são dados por Cristo, pelo Espírito Santo, amém? O Espírito de Jesus Cristo habita em nós, e algo maravilhoso que você precisa reforçar: você foi selado com esse Espírito Santo. Amém? Ele é a garantia. Ele é o penhor. Jesus subiu aos céus, mas ele deixou uma garantia. Ele selou, ele marcou o seu povo. Marcou a sua igreja. Marcou os seus filhos, seus discípulos, com esse penhor. Nós nascemos de novo. Eu acho maravilhoso quando Jesus ressurreto, ele encontra primeiramente os discípulos
os apóstolos mais especificamente. E ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E eles começam a buscar, porque após a ressurreição de Jesus, o novo nascimento agora, ele está acontecendo, ele está disponível na vida de todo aquele que crê, que é tornado, João 1, verso 12, é tornado filho de Deus. Nasceu de novo. Agora, recebemos o Espírito Santo. A ativação desse poder, ele se dá através da nossa consagração. Ele se dá através da nossa vida de piedade, de devoção, de busca. Eles receberam o Espírito Santo como selo, como Jesus fala ali. Mas a manifestação desse poder, esse revestimento de poder que veio o batismo no Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, ele foi sequência de algo, de um tempo que propuseram, em obediência ao Senhor, propuseram buscar ao Senhor, focar. Isso é algo intencional que nós precisamos ter. Eu e você precisamos, irmãos, de forma intencional, de forma também regular, buscar o Senhor, não com aquela oração diária somente que a gente faz, talvez de um devocional, mas nós precisamos separar tempos específicos para uma consagração mais profunda das nossas vidas, para que nós possamos sintonizar, vamos usar esse termo, sintonizar melhor essa nossa conexão com o Senhor, para podermos ouvir sua voz, para podermos ouvir sua direção, para podermos discernir seus caminhos para nós, para podermos discernir o que Deus quer para cada um de nós, no tempo determinado. Amém? Nós temos falado nessa série e reafirmado isso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E uma das maneiras que o Senhor usa para nos conduzir e nos usar é através desses dons, amém? E eles são, nós vamos aqui falar por alto, você vai ver que eles são totalmente aplicáveis na nossa vida diária, e também você vai entender que não há, como eu posso dizer aqui, quando a gente fala do poder do Espírito, muitas vezes arremete para nós aquelas coisas aparentemente extraordinárias. A gente pensa que quando se fala em manifestação do poder de Deus, alguém tem que estar voando, colando na parede, e não é bem assim. Amém? O Senhor fala no nosso espírito, nos guia, nos dirige, nos dá comandos, nos dá direções para que venhamos a executá-las. E é simples. E isso é aplicado na nossa vida cotidiana. A palavra de Deus fala que são 9 dons manifestacionais do Espírito Santo. Vamos ler ali em 1 Coríntios 12, 7 ao 10. A manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Para o que é dada a manifestação do Espírito? Para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, ou na sua tradução da ciência. A outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. Não é você que usa o Espírito, é o Espírito que usa sua vida. Amém? E aí, quando nós vamos de forma prática, vamos começar aqui. Primeiro desses dons aqui que nós falamos, a palavra de sabedoria. Você quer um exemplo de palavra de sabedoria no Antigo Testamento? A palavra fala de um certo rei que foi
conhecido como o homem mais sábio do mundo. Quem é? Salomão. E Salomão recebeu essa sabedoria de Deus, porque ao invés de escolher outras coisas materiais, o próprio Deus diz, ao invés de ele escolher a derrota de seus inimigos, dele escolher poder, dele escolher para si coisas que viessem a nutrir os seus próprios desejos naturais, ele pediu sabedoria a Deus, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande, a de governar. E em dado momento, a palavra de Deus fala sobre duas mulheres que chegam com uma demanda diante do rei. Uma diz assim: olha, rei, ouve aqui a minha situação. Estava eu e essa mulher aqui, e nós dormimos, e ela tinha um filho, e eu tinha um filho também. Acontece que morreu dela, e agora ela está falando que o meu filho é dela, e que o morto é o meu. E aí começa aquela briga, começa aquele tumulto. O rei recebe uma palavra de sabedoria. Ele diz: faz o seguinte, vamos pegar a criança e vamos partir ao meio. E vamos dar uma parte para cada. Naquele momento, a verdadeira mãe da criança logo diz: não vai cortar nada não, deixa vivo com ela. E o rei naquela hora entrega a criança para essa mulher, porque essa é a verdadeira mãe. Foi uma palavra de sabedoria que veio sobre a vida dele. E você vai olhar, quando você olha o Antigo Testamento, você vê vários momentos em que uma sabedoria sobrenatural vem sobre aqueles reis, profetas, sacerdotes do Senhor, apontando uma direção onde não havia direção. Queridos, e isso não é diferente no nosso dia a dia. Quantas situações no seu cotidiano você enfrenta que parece que não há resposta? Parece que não se sabe o que fazer naquela hora. Mas o dom da palavra de sabedoria, ele pode ser ativado, ele pode ser manifesto naquele momento, dando uma instrução, dando uma direção. E é algo simples, não é algo que o anjo, sabe assim, às vezes as pessoas, eu falei daquela coisa, né, espetacular da manifestação do dom, aí a pessoa pensa assim, veio a manifestação do dom, aí paralisou tudo, uma luz se abriu, o anjo desceu, houve aquela música de mistério. Não, querido, é no nosso espírito, nós somos seres espirituais, amém? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É no nosso espírito que essa manifestação acontece, e então o Senhor transmite isso para o nosso intelecto, para a nossa mente, para que a gente possa agir de maneira eficaz. Glória a Deus. Segundo, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom também de Deus, em que o Senhor traz a revelação de uma determinada situação que está acontecendo, de algo muito específico, e com ela acompanhada uma direção da parte do Senhor para resolver aquela situação. A inteligência espiritual, eu gosto da palavra, abre aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, né, para a gente contextualizar. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou da ciência. Agora, outro exemplo de uma palavra de conhecimento que veio sobre alguém no Antigo Testamento. José. José teve a interpretação de um sonho que estava atormentando o governador do Egito, Faraó. Ninguém conseguia falar para ele do que se tratava aquilo. Mas havia um espírito excelente sobre a vida daquele homem chamado José. Havia um dom de Deus sobre a vida dele. E ele trouxe a interpretação daquilo que estava acontecendo
amém, daquilo que aconteceria, e trouxe a direção do que deveria ser feito. Queridos, Deus, no nosso cotidiano também, o Espírito está pronto a nos trazer a revelação nesse sentido da palavra de conhecimento, sobre situações que às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. E também, logo, não sabemos como nós podemos agir, o que nós devemos fazer. Quando José traz ali a revelação daquele sonho, o próprio faraó diz: em quem haverá um espírito como esse? E ele já fica esperando o quê? Uma direção. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E ali essa palavra de conhecimento, ela é pontual, fundamental, para a preservação da vida. Não só dos egípcios, mas da descendência de Abraão. Porque Jacó, com toda a sua família, sobe depois para o Egito, para viver essa providência. Então os planos de Deus, vamos abrir um parêntese aqui, talvez em um momento, talvez você esteja vivendo um momento que você não entenda, mas essas situações, esse momento está levando você para o lugar que você precisa estar, e ser manifesto no tempo oportuno e determinado. Aquilo tudo aconteceu com a vida de José, para que ele pudesse ser levado para o Egito, e lá ser encontrado por Faraó, e ser levantado por Deus naquela nação, para a preservação da vida. E José tem isso tão claro no seu coração, que ele libera perdão sobre os seus irmãos, quando ele se revela a eles, e diz para eles, e faz questão de dizer para eles: eu entendi que foi Deus quem me trouxe para cá, vocês intentaram mal contra mim, mas os planos de Deus já estavam bem esclarecidos, para que fosse preservada a vida com a minha vinda aqui, para essa terra, para esse lugar. Então existem momentos que nós não entendemos talvez claramente, mas se nós buscarmos no Senhor esclarecimento, nós vamos ter a resposta do porquê e do para quê nós estamos vivendo o que estamos vivendo nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, o dom da fé. Todos nós temos fé, amém? Isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Pelo poder da palavra, a palavra que nós ouvimos gera fé nas nossas vidas. Agora, você conhece alguém que tem uma fé 2.0 às vezes? Né? Uma fé aditivada, uma fé turbinada, não é verdade? E essa pessoa, ela promove edificação na sua vida. Ela te impulsiona, porque talvez em um momento assim, você está meio ali, meio brocochô, meio assim, e as coisas, você está ali gemendo, caminhando na fé, com aquela fé ali perseverante, e alguém chega e te apoia, alguém chega junto com você e libera uma palavra, alguém chega e impulsiona você, é uma fé de um empoderamento maior, que se estabelece, amém? Que quebra toda a dúvida, que quebra toda dissimulação do diabo, que quebra todo o engano desse mundo e se estabelece. É como se Pedro naquele primeiro momento, ele vai com uma fé que é dele, depois ele precisa caminhar numa fé 2.0, e nós precisamos entender essas coisas no nosso dia a dia. Irmãos, no nosso dia a dia, muitas coisas acontecem. Nós acordamos de manhã, às vezes a gente acorda bem alegre e termina o dia assim, vai terminando o dia, a gente está meio pancada, meio assim. Às vezes é o contrário, às vezes a gente acorda meio assim, alguma coisa acontece durante o dia e aquilo é revigorado em nós, essa fé, essa confiança no Senhor. A verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus, mas tem uma fé, uma operação de fé que é diferente, que é específica, que é para um momento determinado, certeiro, que atinge o alvo. É algo incomum. E nós precisamos andar nessa ativação.
E geralmente, quando você se lança para um desafio maior, Deus vai te levar para um lugar de maior convicção, de maior confiança. Glória a Deus. Dons de curar. Jesus disse, eu falei para vocês, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O que nós temos que ter para que também se evidencie isso? Nós precisamos ter iniciativa, né? Nós temos que orar pelas pessoas. Eu me lembro de um pastor que ele falando uma vez, né, mencionando, pregando, ele falou assim, irmãos, nós temos que ser ousados. Nós temos que orar. Nós temos que pôr em prática isso. Às vezes assim, eu vou lá num velório, lá eu chego assim, meio disfarçado, ele falando, né, e eu encosto ali e oro. Vai que, né, Deus opera ali. O que a gente precisa fazer é ter ousadia. Amém? Às vezes uma pessoa, quantas vezes as pessoas falam para você assim, hoje não estou bem, estou assim, estou assado. Ora! Pode ser uma oportunidade. Eu me lembro de vários momentos, mas eu me lembro de um muito específico, e isso principalmente quando você faz com relação a uma pessoa que não está servindo a Deus. É uma oportunidade da manifestação do poder de Jesus. Eu lembro que aquela minha colega de trabalho, ela estava falando que ela estava com uma dor de cabeça muito forte, e ela estava ali no trabalho ali, e aí quando ela falou para mim que ela estava com aquela dor de cabeça, eu falei assim, posso orar por você? E ela falou assim, pode orar por mim. E eu orei por ela. E de repente passou ali, ela esqueceu, a dor foi embora. Quando ela me viu de novo assim, a dor saiu. Assim. Eu me lembro de um senhor, que eu fui orar no hospital por ele, ele ia ter uma cirurgia cardiovascular, ele ia ter que operar alguma coisa, não sei o que era, assim, né, especificamente, sei que era com relação ao coração. Ele ia ter que fazer uma cirurgia cardíaca. E eu fui orar por ele lá na Santa Casa, ele estava consciente, estava lá no hospital tudinho, falando que a cirurgia, né, ia precisar fazer essa cirurgia, e eu fui lá para orar. Tinham me chamado lá, né, pediu para eu fazer essa visita, e orei por ele. E eu sei que Deus moveu, e depois fizeram exames lá, ele não precisou mais fazer cirurgia. Mas Deus nos leva aos lugares e traz pessoas até nós, para que nós oremos por elas, crendo, amém? Às vezes pode não acontecer, pode acontecer, a questão é nós termos a ousadia de orar, amém? Nós precisamos orar, e uma coisa, irmãos, você quer ter experiência com essa manifestação do poder de Deus, se proponha a ser um agente de evangelismo. Quando você se põe como um agente de evangelismo, você percebe, você tem experiências com essas manifestações poderosas do Senhor. Tem o Todd White, quem já viu o Todd White aqui? Ele é um americano, tem uns dread, grandão assim, todo fortão assim, esqueci o ministério, Lifestyle, alguma coisa assim, não lembro. E ele tem um ministério de evangelista muito forte, com missão transcultural, ele anda nos lugares, tem lugares assim, principalmente de países muçulmanos, e tem vários vídeos dele na internet lá, você pode ver, dele chegar assim no meio da rua, está evangelizando, e alguém de repente fala para ele ali que tem uma determinada situação, né, de doença física, muitas ali aparecem assim, de questão de mobilidade, sabe? E ele pergunta se pode orar pela pessoa. E ele ora. E a pessoa é curada na hora. E a pessoa fica maravilhada com aquilo. E eu me lembro de um dos vídeos em que ele está, não sei se é em Israel ou um outro país do Oriente Médio ali. E ele ora por um homem que não é cristão, né, tem uma confissão muçulmana. E o Senhor cura aquele homem. E depois ele encontra aquele homem de novo ali, e aquele homem testemunha o que aconteceu na vida dele. Mas o que marca o Todd White? Que ele não fica esperando por lugar nenhum. Ele ora onde tiver que orar. Você não precisa pensar, meu querido, que você tem alguém lá do seu círculo de relacionamento, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. O que aconteceu aí, meu Deus?
Olha aí. Fique esperto. E ele... Do Todd White que eu estava falando, certo? E ele, aonde ele está, ele ora. Você, às vezes, a pessoa fala assim, pede lá para o pastor orar por mim. Não, ora você por ela. Precisa esperar chegar, ela aceitar ir no culto de domingo, de terça, um dia da oração. Não, querido, o poder está sobre você. A unção está sobre a sua vida. Amém? Você pode orar ali, porque ele disse, aquele que crê, estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia! Glória a Deus! Operação de milagres, a gente segue nessa linha também. De maravilhas, de prodígios. Eu me lembro de T.L. Osborne, já falei sobre ele aqui. E hoje tem muitos. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Tel Hayashi. E ele falou que quando ele era criança, ele estava, não sei se era uma cruzada, se era um culto em uma igreja, e aí ele está contando o testemunho de que ele falou assim para a mãe dele, a mãe dele falou para ele assim, a hora que você ouvir que o pregador está terminando, que a banda vai subir ali, você vem aqui ficar perto de mim. E ele era criança, estava brincando, isso, aquilo, e aí ele fala que quando ele ouviu, ele entrou para dentro do templo, e estava vendo lá, o evangelista estava orando por cura, e ele viu não me lembro se era um jovem ou se já era adulto, mas ele viu a pessoa recebendo uma oração ali, e de repente ele viu aquela pessoa, né, se mexendo muito, e ele olhou, e a pessoa não tinha a orelha, ela tinha uma deficiência, e ele disse que olhou, e ele estava vendo aquela situação, e aquele rapaz, estava o poder de Deus sobre a vida dele, e ele disse que de repente assim, como aquela imagem acelerada, que você vê assim, às vezes de uma flor brotando assim, e ela se manifesta, né, ela brota, e de repente, naquele slow motion, ele disse que viu aquela cena ali, parecia aquilo assim, da orelha, de repente assim, pum, nasceu a orelha. Ele falou, naquele dia ele ficou marcado, naquele dia foi algo assim que marcou, é real esse negócio. Então hoje, né, ele fala muito sobre cura, isso é uma operação de milagres. T.L. Osborne conta muitos testemunhos também, né, sobre pessoa, uma pessoa, me lembro, não lembro em qual dos livros dele, que a pessoa não era só que ela não enxergava, ela não tinha o globo ocular. Numa dessas cruzadas na África. Ele estava fechadinho lá. E o Senhor fez nascer olhos naquela pessoa. E isso não é de se maravilhar para nós, crentes, que acreditamos que Deus criou todas as coisas e que sustenta o universo pela palavra do seu poder, irmãos. Há demasiada coisa difícil, impossível para o nosso Deus? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder daquele que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos habita em nós, diz a palavra em Efésios capítulo 1. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos habita em nós, amém? E Ele nos empodera, Ele nos capacita com essas manifestações dos seus dons para a edificação e para o avanço do Evangelho na terra, confirmando a sua palavra. O dom de profecia aqui, ele está muito ligado a profetizar, mas não é o profetizar do eis que te digo, amém? É o profetizar de proclamar a palavra de Deus. Também tem a profecia inspirada sim, mas ela sempre vai estar alinhada com aquilo que Deus já disse na sua palavra. Aleluia, Deus não vai chegar a entregar uma palavra, uma profecia, né? Na verdade, assim, quando Deus não é Deus que está falando, a gente já sabe que é chamado de profetada. E Deus não nos chamou para isso, amém? Deus nos chamou para sermos responsáveis, né? Aquelas palavras assim, eis que tenho visto você na madrugada orando. Amém. Todo mundo ora na madrugada, né? Todo mundo espera-se que ora, né? Em algum momento da madrugada. Irmão, se você acordar e você olhar no seu relógio e ver que é 3 horas da manhã, meu irmão, se eu olhar assim, é 3 horas da manhã, você pelo menos fala assim, Jesus, eu te louvo, te exalto, Senhor, obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça.
Aí você volta a dormir. Mas pelo menos você faz alguma coisa, meu irmão. Que é o despertador do céu que está chamando você para orar naquele momento ali. Aleluia. Glória a Deus, dá um glória. Naquela hora ali, fala, ora por alguma coisa. Pergunta, Espírito Santo, pelo que eu devo orar? O que o Senhor está querendo? Amém? Discernimento. Esse aqui, queridos, é muito importante. Discernimento de espíritos. Às vezes no dia a dia, você está lá tranquilo, está de boa lá no seu ambiente de trabalho talvez, no seio familiar, na escola, na faculdade, está tudo tranquilo, mas de repente chega um atribulado, começa a falar alguma coisa, começa a entrar no, sabe, quer causar confusão, e às vezes falta o discernimento espiritual. Falta o discernimento do que está influenciando aquela pessoa. O que está por detrás daquela pessoa. Você já ouviu assim de alguém assim que é, né, sobre você ou sobre alguém que é cheio do Espírito Santo, uma pessoa da palavra, que aí você chega num ambiente, a pessoa, puxa, quando fulano chega aqui, ó, tudo muda, o ambiente muda, há uma alegria, há uma paz, há uma leveza, mas também existe o contrário. Quando alguém carregado mesmo, usado pelo maligno, que se deixa usar pelo maligno como uma influência negativa, chega às vezes no ambiente, é necessário discernir. É necessário discernir de onde fluem aquelas palavras que muitas vezes são dirigidas por uma pessoa. Jesus nos mostrou isso, ele discerniu. Ao mesmo tempo, Pedro, num primeiro momento ali, Jesus está perguntando, quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros um dos profetas. Aí Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Passa um pouquinho, Jesus fala sobre as chaves do reino dos céus, sobre as portas do inferno que não prevalecerão, vai um pouquinho, aí Jesus fala, o Filho do Homem será preso, será entregue nas mãos dos pecadores, tal. Aí Pedro, não Senhor, que não vai acontecer isso contigo de jeito nenhum, tem misericórdia de ti mesmo. O que Jesus faz na hora? Para trás de mim, Satanás. A influência agora que estava sobre a vida de Pedro, era uma influência maligna. E nós temos que discernir isso, irmãos, no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas estão sendo usadas pelo diabo para acionarem gatilhos, para nos fazerem falar algo diferente do que a palavra de Deus nos chama a falar. A entrar em uma concordância que não é a que Deus nos chamou para viver. Deus quer que andemos na sua palavra. E precisamos ter discernimento. Discernimento. Amém? Dom de línguas. Eu quero aqui falar especificamente sobre dom de línguas em 1 Coríntios 14. Versículo 4 diz, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ok? O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora vamos entender um pouco aqui. Versículo 2 diz, vamos ler o 1 aqui. Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, para que nós possamos anunciar a mensagem. Aí ele diz, pois o que fala em língua não fala aos homens senão a Deus, com efeito ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui Paulo está sendo específico em dizer que esse tipo de língua aqui, ninguém o entende. Em espírito fala
mistérios. Esse dom de línguas é um dom de línguas de edificação pessoal. Nós falamos mistérios que estão em Deus, pelo nosso espírito. E quando nós associamos esse falar em línguas com a meditação da palavra de Deus, esses mistérios que nós falamos com Deus, que são depositados no nosso espírito, eles são manifestos no nosso entendimento. Então a palavra de revelação, ela vem num conhecimento de Deus mais profundo, mais profundo. Essas línguas aqui não são as línguas de Atos capítulo 2, lá é uma língua que é um idioma que alguém aprende sem ter estudado. Eu lembro de vários testemunhos de pessoas, já teve testemunho de gente que está lá num culto e de repente o pastor ele começa a falar em hebraico, sem nunca ter estudado. Aí tem alguém lá no meio que entendeu o que ele falou e Deus falou especificamente com ele. Japonês, chinês, mandarim, seja lá o que for. Se houver uma necessidade de alcançar um coração, esse dom será manifesto. Uma vez eu estava orando, eu estava numa célula, fui um dia numa célula, faz anos já isso, que eram uns irmãos de uma outra igreja, estavam lá, e de repente nós estávamos ali num clamor, numa oração fervorosa, e uma irmã cheia do Espírito Santo, que não sabia falar inglês, ela não sabia, ela começou a falar, a orar ali, enquanto ela orava, ela começou a glorificar a Deus em inglês, e era tão extraordinário, que o inglês que ela falava ali, era um inglês fluente, era um inglês assim, deliverance, sabe? Aí você vai ver depois o pastor Silvio, né, o marido dela, estava conversando com a gente ali, e ela não sabia falar inglês, ela nunca estudou inglês. E ela não falou coisa desconexa. Ela falou, ela glorificou ali a Deus, não me lembro muito, mas no dia eu lembro, né? Eu entendi as coisas que ela falou ali, e fez sentido para mim aquilo que ela falou ali. E ela nunca estudou. E ela glorificou a Deus ali. Em um outro idioma sem ter estudado. E aí, irmãos, esses dons, para a gente pontuar, em primeiro, falamos sobre esses dons. Eles têm alguns propósitos aqui. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os dons dizem respeito a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. Amém? O fato de um dom estar em operação na vida de alguém, não faz ele melhor que ninguém. Porque os dons são para a igreja, são para a edificação da igreja. Segundo lugar, esses dons do Espírito Santo são para servir as pessoas. Nós precisamos cada vez mais, como filhos e filhas de Deus, permitir que esse entendimento ele fique gravado nos nossos corações. Nós fomos chamados para servir pessoas. Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele veio para dar a sua vida, e ele repartiu dons. Amém? Ali eu tinha citado, se você quiser ler junto comigo, em Efésios capítulo 4, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dom ali vem da palavra grega, carisma. Cari é graça. E nesse sentido aqui, dom é um presente. Nós falamos aqui, especificamente em Coríntios capítulo 12, sobre 9 dons espirituais, mas há outros dons na Bíblia. Há outros dons, há dom de governo,
Aqui em Romanos, capítulo 12, nós lemos, versículo 6, temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então, Paulo fala sobre atividades que às vezes parecem comuns, mas em determinadas pessoas, você vai ver que é diferente. Você vai, por exemplo, misericórdia. Todo mundo tem que ter misericórdia, amém? Sim ou não? Nós somos chamados para ser misericordiosos. Mas você não conhece alguém que assim, a medida de misericórdia na qual ela vive é diferenciada? É um negócio assim mais extraordinário assim? É dom. É algo assim mais evidente na vida de uma pessoa. Tem gente que governa, ou preside, ou administra com uma sabedoria, uma inteligência, algo assim, que é fora da curva. E por aí vai, amém, meus irmãos? Agora a gente precisa entender que todos esses dons são para servir as pessoas. E os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. Terceiro lugar, esses dons do Espírito são para evidenciar uma vida cheia do Espírito por meio dos frutos ministeriais. Jesus disse, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós devemos evidenciar também, né? Falamos do fruto do Espírito na semana passada, mas também esse tipo de fruto é um trabalho que é semeado, e ele chega o tempo da colheita. Jesus nos chamou para produzirmos esse tipo de fruto também, amém? Aleluia? Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Aleluia? Aonde formos, com quem estivermos, nós precisamos manifestar o reino de Deus. Em quarto lugar, você recebeu dons para serem praticados no contexto da igreja. Como eu disse no começo, todos nós temos um dom. Todo mundo recebeu um dom. Isso quer dizer o que também? Que você tem o seu papel de relevância no corpo de Cristo. Você tem o seu papel de relevância no corpo de Cristo. Por isso você é dotado de habilidades, de dons espirituais. Vamos ficar de pé?